Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da comunidade da Vila, que embora virtual não se torna menos precioso, menos importante, menos necessário nas nossas vidas, no tempo em que temos vivido. Essa semana, nas nossas devocionais, nós pudemos refletir sobre a soberania de Deus, mesmo quando não parece, e também podemos refletir sobre o convite que Ele nos faz exatamente em momentos difíceis, como os momentos que temos vivido. Um Deus que tem os problemas e as dificuldades no mundo sob seu controle e a serviço dos propósitos dele e da vontade dele nas nossas vidas. Que bom a gente poder lembrar disso nesses tempos. Quero te convidar para a gente cantar ao nosso Deus soberano. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou o nosso viver. Para quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para Te adorar. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Para quem se rende ao Teu amor, não há motivo para temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Para quem se rende ao Teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver para Te adorar. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a Tua direção. Seja o nosso viver ouvir a Tua voz e Te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria
nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Vamos do começo? Seja o nosso louvor. Cada dia que vivemos sobre a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Vamos orar isso. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, que os tempos que temos vividos sejam tempos onde tenhamos encontros, Senhor, contigo, ainda mais marcantes e transformadores. Que nesses dias o Senhor possa sondar o nosso coração e falar ao nosso coração como nunca antes ouvimos. Que a tua voz ecoe e seja ouvida, Senhor, nesses nossos encontros e no tempo que temos vivido, talvez mais juntos de nossos familiares, dentro de nossas casas. Que esses dias sejam dias marcantes, onde a tua presença esteja a nos transformar, Senhor. Essa é a nossa oração. Sonda o nosso coração e que nesse momento em que vamos abrir a tua palavra, sejamos confrontados pelo teu amor que nos acolhe, mas nos transforma para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho
Amém. Vamos à nossa reflexão. Obrigado, Paulo, por mais um louvor. Já estamos na 3ª semana em quarentena. Como é que vocês estão? Já estou com saudade de todos vocês, saudade da igreja, vontade de trabalhar, vontade de dar um abraço, um beijo em muitos de vocês. Faz falta o convívio presencial. Estar online não é estar em falsidade, né? É não estar presente. Ainda é verdadeiro, mas a presença faz falta. Nossa igreja é presbiteriana, e como uma igreja presbiteriana, nós temos um presbitério que tem 13 igrejas. E o nosso concílio decidiu permanecer em quarentena isolada, seguindo a grande maioria dos países e seguindo a orientação do nosso Ministério da Saúde e também dos médicos que a gente conhece, das pessoas, das nossas autoridades, principalmente do Estado. Então vamos ficar em casa, se possível, né? Tem gente que não pode, e também tem gente que trabalha na saúde e outras áreas fundamentais que precisam continuar, mas se possível fique em casa. Essa é a nossa orientação como igreja, e por isso a gente vai continuar cultuando dessa forma, eu aqui na minha casa, o Paulo na casa dele e vocês aí, tá bom? Temos mais um recado importante. Se você está passando algum tipo de necessidade, se você está vendo que vai faltar comida, está faltando alguma coisa, nós estamos criando um fundo na igreja para ajudar exatamente nessa hora. E você, a igreja é para isso. Em Atos falava que as pessoas que tinham, repartiam o que tinham, e quem não tinha, não faltava nada, porque a igreja como comunidade ajudava. Então, se você não perdeu o seu trabalho, se você ainda tem os seus recursos, continue fiel no seu dízimo e oferta, para que a gente tenha entrada e para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos e também que a gente possa repartir. Então, se você está precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp da Vila, que a gente quer ajudar você hoje, essa semana, o mais rápido possível, ok? E também a gente está querendo criar um catálogo. Se o seu trabalho, se você é prestador de serviço, foi prejudicado, a gente quer criar um catálogo interno na nossa igreja para que a gente ajude uns aos outros e assim a gente minimize um pouco o prejuízo de cada um, tá bom? O texto que eu escolhi para compartilhar com vocês é um texto que Deus falou muito ao meu coração e a gente tem citado muito, que está lá em João 4. João 4 é o texto de Jesus que vai conversar com a mulher samaritana. Lembra desse texto? Os fariseus percebem que Jesus está ficando mais famoso que João Batista, está batizando mais, e aí Jesus decide descer da Judéia até Galileia. E para descer da Judéia para Galileia tem que passar por Samaria. Para dar a volta demoraria 2 a 3 dias mais e seria ruim para eles. Então eles decidiram passar no meio de Samaria. Eu vou explicar mais para frente por que era perigoso. Eles estavam tendo conflitos ali, mas Jesus decide passar por lá. E ao descer, Jesus fica do lado de fora da cidade. Eu acho que os discípulos decidiram preservar Jesus, porque Jesus já tinha aquelas roupas de rabino, onde tinham penduricalhos, e ali dizia que ele era um rabino. Então os discípulos, que eram mais pescadores e coisas normais, eles decidiram entrar para pegar comida e deixou Jesus lá do lado de fora. Mas lá do lado de fora que acontecem as coisas. Quando Jesus fica ali do lado de fora sozinho, vem uma mulher pegar uma água no poço de Jacó. É aquele poço famoso que do lado tinha um monte Gerizim, que é um monte sagrado para os samaritanos e para os judeus também. Mas ali Jesus começa um diálogo com ela. Ele pede água para ela, ele devia estar com sede, e ela vê a roupa dele e fala: por que você está me pedindo água sendo um judeu? A gente não deveria estar conversando. E tem entre parênteses aí dizendo que eles não se davam bem, os judeus e os samaritanos. E aí Jesus fala: você está falando dessa água, mas se você soubesse com quem você está falando, eu daria uma água especial e você não teria sede. Essa água que eu tenho é muito melhor do que a água que você pode me dar.
E ela pergunta, você não pode pegar água porque você não tem o balde, você acabou de pedir para mim, você não é maior do que Jacó que fez esse poço, né? E aí a gente chega mais ou menos no texto onde eu queria ler para vocês daqui para frente, que é o texto de João 4, do versículo 13 ao 26. Você pode abrir a sua Bíblia aí na tua casa, 4 do 13 ao 26. Diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Senhor Jesus, que a sua palavra seja iluminada e que a gente possa entendê-la cada vez mais e que a gente possa, cada um da sua casa, Senhor, aplicar e ser um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém. Olha só que interessante. Esse texto, às vezes os pregadores eles não falam direito por que existe um conflito entre os judeus e os samaritanos. Para começar, os samaritanos são judeus, né? A gente põe os samaritanos como uma espécie de não-judeu. Eles são judeus, aliás, eles estão bem no meio ali porque eles fazem parte. Mas há muito tempo atrás, já na monarquia, o filho de Salomão, Jeroboão, ele foi muito duro nos seus impostos e criou uma revolta interna em Israel. Houve uma briga e houve uma separação. Jeroboão ficou com as 2 tribos e com o templo no reino do sul, e o reino do norte ficou com um operário, ficou com Roboão, com 10 tribos. E essas 10 tribos, eles ficaram juntos e se separaram, dividiram a nação de Israel. Então eles ficaram com o reino do norte, mas como uma vez por ano eles precisavam ir ao templo para orar e para pagar tributos, impostos, e eles não queriam deixar o dinheiro deles, os impostos, no templo da outra nação, do reino do sul, que era de Jeroboão, eles colocaram e fizeram um novo templo em Gerezim, neste local aí, e declararam que por ter sido um dos lugares que teve o primeiro sacrifício ali, lá com Moisés, quando foi entrar na Terra Prometida, nesse sagrado monte, e ali precisava ser ali que era o local para ter o verdadeiro templo do Senhor. Então ali em Gerezim eles construíram um templo e ali o templo foi colocado como o local sagrado do Senhor, onde o Senhor ia se revelar por ter sido o primeiro lugar a ter sido feito o sacrifício do Senhor.
Então, desde lá, existia 2 templos em Israel. O templo que foi feito por Salomão e o templo que foi feito por Roboão ou pelos seus descendentes ali do Reino do Norte. E com o tempo, o Reino do Norte foi mais promíscuo, teve mais reis que desobedeceram a Deus, e no exílio foram primeiro que foi os assírios atacaram. E os assírios eles tiveram um outro jeito, diferente da Babilônia que atacou o sul, para colonizar. Eles se misturaram, então descumpriram outro mandamento que é não se misturar até que o Messias viesse, né? Então eles se misturaram, eles trocaram de esposas e maridos e se misturaram com seu sangue. Então os samaritanos eram pessoas claras, de olhos claros, e eram facilmente identificados como samaritano entre os judeus. Então, por eles terem misturado seu sangue, eles não eram considerados pelos judeus como puros, como alguém da descendência mesmo abrâmica. Eles deixaram a sua pureza, né? Esse negócio de pureza de sangue, mais para frente, alguns milhares de anos, os judeus iam ver que realmente não tinha nada a ver, eles iam também sofrer com esse negócio, né? Mas naquela época eles jogavam isso em cima dos samaritanos. E aí, então, essa briga era muito forte por motivos financeiros e por motivos teológicos. E é interessante que a discussão que acontece aqui é uma discussão que Jesus está falando não só sobre a sede ou sobre a moral dessa mulher, porque ela já teve 5 maridos e o 6º ela decidiu casar, mas está morando, mas não casar. E a Bíblia não fala que ela largou os maridos ou se ela ficou viúva por algum azar da vida, ou se é por ela não ter capacidade de ter filhos, esses maridos a abandonou e ela, na verdade, é uma história de tragédia, ela é a vítima aqui e não uma mulher promíscua. A gente não sabe a história dela, a gente só sabe que ela é uma mulher que realmente, no final das contas, ela está com o 6º homem, mas agora ela decidiu não casar ou esconder, e aí Jesus manda ela buscar o marido quando ela decide aceitar essa água da vida, e aí Deus ou Jesus revela essa condição dela. O que Jesus está trazendo aqui é que é uma história de dependência. Uma dependência de sede, que todos eles tinham daquele poço, uma dependência de homem, que talvez aquela mulher tinha, uma dependência de carência, e uma dependência de um templo para adorar a Deus. Porque tudo aí nessa história gira em torno de depender, de precisar de algo, de ter que ir constantemente porque não tem outra fonte. Então, quando estamos com sede, nós precisamos ir no bebedouro. Se não tem o bebedouro, nós morremos. Se você tem uma religião que um Deus só se expressa através... Não é corona, viu? Se a gente tem uma religião que Deus só se expressa no templo, então a gente depende daquele templo, e a gente depender do templo, o templo também faz parte de Deus. E se a gente é carente do sexo oposto e depende daquilo, e a gente, de certa forma, não consegue, daí toma o pé na bunda ou não dá certo, e a gente vai para o segundo e vai para o terceiro, e a gente fica naquele ciclo, é uma história de dependência. Então todo João 4 está mostrando essa dependência que tem. E aí Jesus está falando, ou está dando a fórmula que ele é a fonte da independência, ele é a suficiência de tudo. Ele é a suficiência de uma água que aonde você bebe, você tem de jorrar, e você jorra como fonte para os outros, para dar a independência. É interessante que o povo judeu, quando ele foi para o exílio por pecar,
quando eles estavam no exílio babilônico, no período antes de Jesus, eles perderam as 4 figuras mais importantes que davam a identidade deles como povo, que era a monarquia davídica, que era a língua hebraica, porque começou a entrar as outras línguas, eles começaram a falar o aramaico, que é uma mistura do hebraico com o grego, e depois entrou o grego. Então eles perderam a monarquia, que era a forma de poder que eles tinham, a política, eles perderam a língua, eles perderam o templo e eles perderam a cidade. Então foram as 4 coisas que eles perderam ali, que na verdade entrou-se os rabinos, os fariseus, para ocupar essa falta de poder. E aí essas figuras que não tem no Antigo Testamento, com Jesus, estão ali dando trabalho o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu quero começar a aterrissar. Nós vivemos um tempo agora e que a gente vai descobrir coisas muito novas nesse tempo de quarentena. Porque Jesus ele fala, chegou um tempo que que vamos adorar em espírito e em verdade. Mas esse tempo já chegou, e chegou há 2000 anos atrás. O problema é que todo o nosso formato de fé cristã, a gente o tempo todo quer voltar ao Antigo Testamento. O tempo todo nós queremos discussões igual aquela mulher samaritana. Nós queremos discutir aonde que se deve adorar, qual é a denominação que está certo, qual é o sistema político que nós devemos ter. É o davídico? Qual que é? É o que está agora? É o de Roma? Vai pagar a César o imposto? Qual é a cidade santa que a gente tem que ter? Então a gente tem, qual é a língua sagrada que nós devemos falar? É a língua dos anjos? Qual o sistema que nós temos? Esse formato do Antigo Testamento, que teve o seu papel para levar até Cristo, ele se cumpre em Cristo como estrutura, mas ele é rompido em Cristo para nos dar um novo patamar. Quem está após Cristo é uma nova criação. Não podemos voltar para o período do tutor, que é a lei, que é o Antigo Testamento, que apontava para Cristo. Então é interessante que nesse período que a gente não pode ir para o lugar físico, para o prédio que nos reúne como igreja, e tem gente se questionando, e agora? Como é que a gente vai ser igreja? Como é que a gente vai ser comunidade da vila? Agora que é a hora de ser comunidade da vila em espírito, em verdade. Agora é a hora que a gente vai ver como é que vai ser igreja em espírito, em verdade. Porque Jesus, ele fala, eu sou o Messias para ela. E aquela mulher, quando ela percebe que ele é o Messias, ela larga o seu cântaro e ela entra na cidade e ela fala, vem ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. E ela muda aquela cidade. Os discípulos entraram na cidade, pegaram a sua comida, saíram sem fazer nada. Porque eles consideravam os samaritanos como não o público deles, mas como um povo que era um povo que ia dar trabalho. Aquela mulher foi missionária. E Jesus, ao ver aquele povo vindo em sua direção, ele fica mais 2 dias. Ele vira para os discípulos e fala, levanta os olhos, vocês falam que ainda vai ter tempo para que a gente faça a nossa colheita, levanta os olhos e veja os campos como estão prontos. E, na verdade, os discípulos estão olhando, levantando os olhos e vendo a multidão de samaritanos chegando. E Jesus está fazendo uma analogia clara com a multidão chegando junto com aquela mulher que era evangelista. E ele estava dizendo, eles são o nosso campo. E Jesus fica, algo muda definitivamente, a pressa de Jesus com a onisciência do Pai que levou eles até os samaritanos. Jesus entra na cidade e ele fica lá falando do Cristo e há um avivamento, vamos dizer assim, naquela cidade, porque depois vai ter uma igreja muito forte. Depois, lá para o final de Atos, a gente vai ver um avivamento em Samaria, quando a igreja é perseguida lá em Jerusalém. Por que isso? Porque existe um novo movimento e Deus sempre faz esse movimento ser relembrado com a sua forma. Em Atos, ele fez a perseguição em Jerusalém acontecer para que o templo
ganhasse menos valor e a gente lembrasse que igreja é ou somos nós como corpo vivo. Nós somos o templo. O templo foi destruído e Jesus falou: esse templo será destruído e eu reconstruirei em 3 dias. Ele é o templo que habita em nós. Então existe um templo verdadeiro. Quando ele fala que não é nem em Gerezim e nem em Jerusalém, o templo é ele que construi em nós. Você é o templo, você e eu, nós juntos, conectados em oração com o Pai. Esse lugar chamado oração que a gente está fazendo todo meio-dia, mas que a gente faz em qualquer lugar, em qualquer hora, nós somos o templo de Deus. Então, é hora da gente reconectar e repensar, modificar nossa cabeça para relembrar o que é ser igreja de Jesus, o que é ser templo. Seja templo, gaste um tempo em oração, pensando. Você já se conectou com os irmãos da igreja? Lembra que eu tenho falado desde o começo do ano que esse ano é o ano da conexão, o ano do apóstolo André, que faz as conexões, né? Lembra que eu tenho falado que se nossa igreja, você não tiver 5 pessoas ao qual você possa ligar, a gente não está cumprindo nosso papel como igreja? Chegou a hora de você ligar para essas 5 pessoas. E talvez você fale: Marcos, mas eu não sei, mas então peça para Deus dar esses nomes. Ligue para essa semana, na quarentena, para 5 pessoas. Faça FaceTime, ligue. O WhatsApp hoje dá essa condição. Nós somos templo. E é interessante que a língua não é o hebraico, não é o aramaico, não é falar em língua dos anjos. A língua é a verdade. Agora, não é aquela verdade que machuca, é a verdade na potência de Deus, do Cristo. Olha que interessante. Certa vez eu estava conversando com um profeta, daqueles profetas que surpreende a gente, que sabe das coisas, sabe? E olha que eu sou presbiteriano, mas eu conheci esse cara que falava coisas assim do futuro e ele sabia, e ele era um homem de Deus. E aí uma vez eu perguntei para ele: cara, como é que você consegue prever algumas coisas assim em oração e trazer umas profecias, né? Como é que é? E eu queria ter isso, né? E ele falava assim: Marcos, profecia, para mim, ele falando para ele, é você enxergar no outro o potencial de Deus nele. Eu falei: me explica mais. Profecia é quando você enxerga a verdade de Deus no próximo. E aonde o próximo pode chegar se ele deixar Deus agir nele. E quando você narra o que ele pode ser em Deus, você está narrando o futuro dele profético. Cara, aquilo abriu minha mente. Eu falei: mas é só isso? Ele falou: para mim é só isso que eu faço. E geralmente é o que vai narrar. Então veja a verdade do outro no olhar de Deus. Olha que lindo isso. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Mesmo ela tendo 5 homens, ou tendo um homem que não era o marido dela, Jesus viu a verdade que aquela mulher podia ser em Deus. E aquela mulher se tornou uma missionária, muito melhor do que os apóstolos naquela época. Porque os discípulos estavam preocupados em comida, em encher o bucho, e ficou discutindo com Jesus, e aquela mulher foi fazer missão, foi evangelizar Samaria, porque ela falou a língua da verdade. E quando ela decidiu falar a verdade, Jesus transformou. E interessante que a cidade, o local sagrado, não era nem Samaria nem Jerusalém. O lugar sagrado é o Espírito, porque é em espírito que a gente vai adorar. O lugar sagrado não é mais os templos, não é um lugar que a gente chega e às vezes a gente fala: nossa, aqui é um lugar sagrado. Eu lembro quando eu quis ir para Assis, né, para conhecer o lugar onde Francisco de Assis nasceu e andou. E eu lembro que as pessoas, eu pude ir para lá, e as pessoas andando lá, elas queriam sentir aquele lugar místico, todo mais, né? Ele está enterrado lá. E não existe lugar místico, nada não. Só existe um lugar sendo explorado por
pelo lugar turístico, mas o que eu posso saber e o que eu tenho vivido é que toda vez que a gente se tranca no nosso quarto ou no nosso escritório ou em algum lugar privado e a gente lá no lugar secreto ora ao Pai que vê em secreto, esse é o lugar sagrado, esse é o lugar santo, esse é o solo fértil onde o semeador vai colher 100%. É aí que Deus fala e é ali que Deus habita. E por último, a autoridade que às vezes a gente fica buscando, como o povo queria a autoridade da monarquia davídica, como o povo queria, até hoje a gente fica buscando quem tem autoridade agora no Covid-19. A gente tem uma autoridade que manda voltar ao trabalho, outra que manda a gente sair, a outra que manda a gente fazer tal coisa, a outra que manda fazer que a economia vai entrar em colapso. A gente fica tão confuso. A autoridade, Jesus falou, eu sou a autoridade, eu sou o Messias. E Ele é a nossa autoridade. Ele é a autoridade. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra para Jesus. E Ele decidiu servir, ser servo, mesmo tendo toda a autoridade. Ele dividiu com a gente, não só a comissão de espalhar as boas novas, mas Ele dividiu com a gente o privilégio de ser filho de Deus. Ele veio como único e voltou para o céu como primeiro entre muitos. Isso é um privilégio meu e seu. Que nesse tempo de quarentena a gente já possa ter abaixado a poeira e começado a experimentar esse lugar do quarto secreto, da linguagem da verdade, das amizades, mesmo que sejam poucas, 3, 4, 5, mas que a gente possa diariamente estar ligando, fazendo um FaceTime, ligando para as pessoas que a gente quer intencionalmente se relacionar. Não é que a gente sente que tem intimidade, mas que a gente quer. É tão interessante quando às vezes a gente liga e fala assim, olha, eu quero ter uma amizade mais profunda com você. Não é que eu sinto que eu tenho. Faça isso. Comece algo novo. Nós somos a igreja, nós somos o templo e que Cristo habite em você abundantemente. Assim como mudou a vida daquela mulher, que Ele mude a sua vida nesse tempo e que a gente saia melhor como igreja. Que a gente, quando puder sair de casa, que a gente se reúna não porque a gente tem sede, mas porque a gente quer dividir a nossa fonte com quem tem sede. Isso vai fazer toda a diferença em ser igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor dividiu a sua água com a gente e que a gente possa nos reunir, Senhor, quando puder, para dividir em vez de ir buscar algo, mas que a gente vá para dividir também, Senhor. Que, Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão passando por necessidade, Senhor, que a gente possa já dividir desde já, Senhor, como igreja, como instituição mesmo, Senhor, todos nós, cada um do seu lugar, Senhor, com esse fundo, Senhor, que a gente está começando, que a gente possa acolher quem precisa e que não tenha nenhum entre nós que passe necessidade, Senhor. Senhor, eu quero pedir, Senhor, para aqueles que não tiveram nenhuma baixa financeira, Senhor, que o Senhor possa continuar guardando o lado financeiro de cada um, Senhor. Principalmente, Senhor, eu quero pedir pela saúde, Senhor, da nossa igreja e do nosso país, Senhor, que a gente passa por uma curva bem menor, Senhor, que não colapse o nosso sistema de saúde, Senhor, que a gente passe por isso vitorioso, Senhor. Em nome de Jesus, oro pela nossa nação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre toda a igreja.